Eu diria que na velocidade como as coisas mudam hoje no mercado, a criatividade é vital para a sobrevivência do profissional. A pessoa que sai da faculdade e entra no mercado carregando informações que ela vai descobrir depois podem nem valer mais quando ela sai da faculdade. Ela vai ter que se atualizar continuamente, vai ter que ser criativa para encontrar soluções, para preencher essas lacunas de falta de conhecimento que ela vai perceber assim que sai no mercado. Para ser criativa é preciso você saber encontrar infinitas maneiras de realizar algo usando recursos finitos. Para a pessoa criativa, sempre existe uma outra maneira de se fazer a mesma coisa. E essa pessoa nunca se dá por satisfeita, enquanto ela não encontra uma maneira nova. O criativo não se acomoda. A criatividade até costuma diminuir à medida que os anos passam. As pessoas mais novas parecem ser mais criativas porque elas ousam mais. Beethoven tinha 12 anos quando já compunha sinfonias inteiras. Michelangelo tinha 29 anos quando esculpiu Davi, uma das suas obras mais famosas. Noel Rosa tinha 27 anos quando morreu e já tinha deixado uma obra muito grande. A lista é grande. Blaise Pascal inventou a máquina de calcular aos 19 anos. Benjamin Franklin escrevia para um jornal aos 15 anos de idade. Thomas Edison, com 15 anos também, já publicava o seu próprio jornal. Louis Braille, criou o código Braille, a linguagem para cegos, quando ele tinha 15 anos, nessa idade. Bom, a criatividade, ela envolve usar o cérebro de maneira diferente, fazendo as informações percorrerem caminhos não usuais. É claro que essa é uma explicação bem simplista, né? Mas um bom exemplo de você entender isso é pensar no caminho que você faz de casa para o trabalho. Se você fizer sempre o mesmo caminho, o seu cérebro vai criar um padrão para não pensar mais no assunto, para gastar menos energia. O cérebro sempre procura formas de gastar menos energia. E você não pensará mais no caminho, só em outras coisas. O caminho passa despercebido. O caminho acaba sendo automático. Só que com isso você também perde a oportunidade de observar detalhes do caminho, que não observou da primeira vez, detalhes sutis, porque agora o seu cérebro já não deixa você prestar atenção naquele caminho, ele está já automatizado. Ao fazer um caminho novo, você percebe muitos detalhes interessantes porque ainda não existe um padrão de pensamento para aquela rota. Pensa na sua infância, em como os dias pareciam muito mais longos, né? Aquelas tardes de verão imensas, do que são hoje. É que o cérebro ainda estava virgem. Tudo significava uma descoberta nova, tudo era novo. No final do dia, você tinha feito ou descoberto tantas coisas que o seu dia parecia extremamente longo. Com a idade, o cérebro vai criando padrões para economizar energia. O cérebro tem que economizar energia para usar de outras maneiras, né? E você já não observa mais o ambiente. O seu cérebro diz para você que você não precisa mais perder tempo observando coisas que são usuais, que são do dia a dia. Não tem mais nada para aprender, ele diz para você. Aí é hora de você fazer outro caminho, de você ler outro livro, de você ouvir outro tipo de música, de você até usar o mouse com a outra mão, comer com a mão esquerda, fazer coisas diferentes, experimentar novas sensações. Só assim a sua criatividade acaba sendo estimulada. José de Alencar, ele enxergou Iracema na palavra América, quando ele escreveu um romance que a personagem é uma índia típica do novo continente América. Poucos já perceberam que existe na palavra América as mesmas letras de Iracema. Isso é criatividade, é enxergar algo padronizado pelo cérebro de outra maneira. Bom, a criatividade costuma se desenvolver melhor em ambientes pouco organizados, onde não existam ainda padrões, onde as coisas ainda precisam ser feitas, onde não exista padrão ou pressão para se utilizar padrões. Um estudo que foi feito nos Estados Unidos mostrou que as empresas com maior índice de inovação estão localizadas em cidades onde também existe um clima mais boêmio. Ainda que não sejam as mesmas pessoas que participam da boemia, aquelas que inovam, né, nas empresas, aparentemente o ambiente artístico e mais tolerante dessas cidades cria uma atração sobre empreendedores das áreas de novas tecnologias, que são pessoas que também vivem nos limites dos padrões estabelecidos ou até ousam estabelecer novos padrões.
Um bloqueio à criatividade é que você acreditar que só existe uma resposta certa para um problema. Outro bloqueio é você achar que a resposta ou a solução precisa ser lógica, precisa ser racional, quando muitas coisas só foram realmente entendidas depois de serem criadas. A pessoa criou e não entendia o que estava fazendo. Até hoje não se compreende completamente a força da gravidade, mas ela está aí, a gente utiliza. Quantas coisas são feitas usando a força da gravidade? A obrigatoriedade de se obedecer regras também é um outro empecilho à criatividade, pois impede que você pense fora da caixa, ou que você enxergue as coisas de outro ângulo. Pode ser, porém, a ideia de que uma coisa, para poder existir, tem que ser possível de ser colocada em prática, impede o surgimento de grandes ideias. Muito da tecnologia que nós usamos hoje foi inventada por escritores de ficção científica, que viveram no passado e não se preocupavam com o que os outros iam pensar do que eles estavam escrevendo. Eles tinham liberdade para descrever viagens à Lua, submarinos, foguetes, computadores, coisas desse tipo que só anos depois elas seriam viáveis ou seriam colocadas em prática. O medo de você correr riscos é um impedimento à criatividade. O medo do que os outros vão pensar é um impedimento à criatividade. Outra forma de você estimular a criatividade é por associação. Isso também está relacionado à ideia de se fazer outro caminho, tomar outro caminho, né? Por exemplo, o inventor da máquina a vapor, ele associou uma chaleira à roda em movimento. O Henry Ford, inventou a linha de montagem depois que ele visitou uma linha de desmontagem de bois num desses matadouros, onde os açougueiros ficavam todos parados e quem andava era o boi pendurado num gancho. E cada açougueiro tirava apenas um corte da carne. O inventor do Reebok, daquele tênis, com sola amortecedora a ar, teve a ideia dele quando ele brincava com uma ampola vazia de soro fisiológico visitando um amigo no hospital. Sim, geralmente são pessoas bastante disputadas no mercado, quando são empresas inovadoras que buscam essas pessoas, obviamente. Nem todas as empresas gostam de inovação e nem todas as empresas gostam de pessoas inovadoras, porque elas têm medo de investir em coisas ou pessoas que não estão comprovadamente ou não são comprovadamente viáveis. Elas podem achar que aquela pessoa viaja muito na maionese. Então você sempre terá oportunidades para pessoas criativas e para pessoas sem criatividade. Mas, obviamente, serão as primeiras, as criativas, que crescerão mais rápido. Pessoas criativas geralmente também não permanecem em empresas pouco inovadoras. Ou, quando permanecem, elas acabam tendo uma ocupação paralela, um hobby, alguma outra atividade, onde ela possa dar vazão àquela criatividade. É claro que há profissões que devem ser 100% criatividade colocada em prática. É o caso dos inventores, publicitários, escritores, atores, criatividade. Outras são mais rotineiras, mas nelas os criativos também acabam se revelando. Quando eles encontram maneiras melhores, maneiras mais rápidas, maneiras mais inovadoras de executar uma rotina que as pessoas executam há anos. Um programa de computador, o que é? Nada mais é do que uma série de rotinas em uma sequência lógica. Mas veja como os programas evoluíram em poucos anos. Sempre aparece alguém com uma ideia melhor para aquela mesma rotina.